Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola! Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, o canal dos Paroleiros. Estamos aqui já há 81 semanas ininterruptas, trazendo para você um bate-papo descontraído e totalmente bíblico a respeito das coisas do reino. E dentro deste mês, estamos falando sobre unção. Esse é o terceiro bloco da Parola 81. Se você não assistiu o primeiro e o segundo blocos, corre lá. Tem um link aqui no nosso canal para você ficar por dentro de tudo que a gente está falando. Senão você não vai entender nada do que nós vamos falar agora. Vamos começar esse terceiro bloco. Meninas, falando do primeiro bloco, falamos sobre a definição de Cristo. Segundo bloco, falamos sobre o espírito do anticristo. E nesse terceiro bloco aqui, nós vamos dar aquela amarração final a esse tema total. Paulinho, vamos lá para as suas considerações iniciais. Considerações iniciais, que bonito. Sábado, que beleza. Lá no primeiro bloco, eu fiz uma breve explanação sobre o significado, né, o conceito de unção, levando em consideração o nome Cristo, né, o ungido para algo, o escolhido para uma missão, né? Lembrei de Paulo, né, que é alguém que classificava o seu ministério como a sua identidade, né? Eu não citei hoje, mas Atos 20:24 vai dizer isso, né? Paulo dizendo, olha, em mim nada importa, o que importa em mim é o ministério que me foi confiado, né? A minha identidade ministerial, que é pregar o evangelho. E deixei aquela provocação, né, que nós precisamos manifestar isso. Tem uma frase que o Wilsinho fala, ele reproduz uma frase, né, do pastor dele, que é a unção que você considera, é a unção que você manifesta, né, ou qualquer coisa parecida com isso. Levando em consideração que a unção que eu reconheço como legítima, né, ela pressupõe aquilo que eu vou manifestar na minha vida ministerial, aquilo que eu vou reproduzir na minha vida ministerial. Acho que foi no primeiro bloco também, o Wilsinho, ele usou o termo, ou ele falou, né, acerca dos discípulos terem sido chamados cristãos. Atos, capítulo 11, versículo 26, vai trazer esse momento, né, em Antioquia, quando pela primeira vez os discípulos são chamados cristãos. O termo cristianos, né, do grego, ele significa mesmo as miniaturas de Cristo, né, os imitadores, as cópias de Cristo. Ou seja, aqueles que manifestam a mesma unção que estava sobre Jesus. E o próprio Senhor Jesus, ele disse isso, né? Olha, vocês que creem em mim farão coisas maiores. O que Jesus quer dizer com isso? Ele quer dizer que a sua plenitude, que seria distribuída na igreja, conforme o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 16, todos nós recebemos da sua plenitude, mas ele diz que a sua plenitude, que seria distribuída na igreja, credenciaria os crentes, os discípulos, para que, como igreja, pudessem continuar a obra que foi manifesta por ele, ou que foi iniciada por ele, ou seja, dar continuidade à unção. Né? Não à toa, no final do Evangelho de João, ele sopra o Espírito sobre os seus discípulos e ele diz, recebam o Espírito. Ele sopra de dentro de si, né? O pneuma do Novo Testamento, o ruar do Antigo Testamento, e ele diz, agora vocês vão, né? Agora que vocês receberam aquilo que está em mim, né? O que é isso? É justamente essa confirmação de uma unção equivalente. Aqui eu não quero dizer que eu sou equivalente a Jesus, mas a igreja recebe a unção que estava sobre Jesus para fazer o que Jesus fazia. Né? Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e ele vos deu o ministério da reconciliação, é o que Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 5. Agora, levando em consideração essa frase que o Wilsinho reproduz, né, do seu pastor, a unção que você
considera é a unção que você manifesta. Ali no começo do capítulo 4 de 1 João, nós estamos usando bastante 1 João nessa roda de parola, né? Mas no capítulo 4, nos primeiros 4 versículos, tem uma afirmação, uma série de afirmações, tanto quanto interessantes, que corroboram com essa realidade. Olha o texto. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisso conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, o qual já ouvistes que há de vir, e eis que agora está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Quer dizer, aqui a gente estava falando em off, né, antes de começar esse terceiro bloco. Eu creio que aqui existe uma grande corroboração àquilo a essa frase que o Will costuma utilizar, né? A unção que nós consideramos é a unção que nós manifestamos. Jesus, ele transmitiu isso para João. João estava na mesa da oração sacerdotal, e João agora está deixando claro para os que ele chama de filhinhos, aqueles aos quais ele gostaria de informar com a sua epístola, que estes filhinhos já venceram a essa perspectiva do anti-unção que estava em Cristo, ou do anticristo, ou dos anticristos, né? Ele está dizendo, olha, já está no mundo, isso já está no mundo, isso já está solto no mundo, e João está escrevendo no final do século I, que dirá agora, né? E ele diz, mas vocês já venceram isso, e ele explica o porquê essa vitória aconteceu. Maior é o que está em vós. Né? Então, aqui, a unção que eu considero é a unção que eu manifesto. Por quê? Porque a unção que eu considero é a unção que me alcança, que me reveste. Maior é o que está em mim. A partir do momento que eu reconheço, que eu considero a unção do Cristo, a partir do momento que eu discerno o Cristo, a partir do momento que eu discerno o corpo de Cristo, né? Eu estou manifestando o Cristo, eu estou manifestando o corpo de Cristo, manifestando o propósito da igreja, portanto, manifestando a unção que está sobre a igreja. Não à toa, Paulo, quando ele faz a sua recomendação acerca da ceia, no 1 Coríntios capítulo 11, versos 29 e 30, ele diz assim, aquele que não discerne o corpo é melhor que não come e que não beba, porque senão vai comer e vai beber condenação para si. Você vai dizer que você faz parte de uma unção que você não entendeu, e isso vai trazer rolo sobre a tua vida, né? Por quê? Porque o anticristo não tem parte com o Cristo. Jesus disse isso, eu não tenho parte com Satanás, eu não tenho parte com a influência de Satanás. Pega aí, Will. Eis o príncipe que está vindo ali e eu não tenho parte com ele, né? Ele mesmo fala. Isso é interessante, né? Esse ponto. Ele discerne aquilo. Mas é interessante, você citou aí a questão do capítulo 4, e o próprio João, você falou algo interessante, ele fala assim, você falou, olha, lá no século I, ele já tinha discernido, ele já tinha trazido um discernimento a respeito. Olha, já existe uma influência vindo, e essa influência trará uma apostasia a tal ponto que essas pessoas elas irão caminhar debaixo do erro. Então, hoje que nós estamos no século XXI, entrando no século XXII, como que isso já está acontecendo? E nós já falamos aqui algumas oportunidades sobre a sociedade líquida, sobre a geração que é uma geração hoje completamente mole, uma geração que não está pegando junto, né? A geração de papel, uma geração de cristal. E aí, João ele vai trazer para nós algumas ferramentas para que a gente venha discernir a respeito disso. A primeira coisa que ele fala assim, vocês não podem dar crédito a qualquer espírito, né? Então, eu tenho que prestar muito atenção, os meus ouvidos devem estar acurados para aquilo que eu estou ouvindo. Olha Paulo falando de novo a Timóteo aí, cuidado com as lendas.
Cuidado com as fantasias, cuidado com a questão de genealogia, cuidado com aquilo que você está ouvindo aí, Timóteo. Nem tudo, né? Vamos trazer um contexto meio diferente, nem tudo que reluz é ouro. Cuidado porque aquilo que você está achando que é santo é profano. Cuidado com aquilo que você está ouvindo. E aí ele coloca, provai os espíritos, né? E a palavra aqui, provai, ela vai falar no sentido de teste, examine, verifique como metais, reconhece como genuíno aquilo que é valioso ou não. Então ele fala, vai mesmo na essência. O que o povo de Bereia fazia quando Paulo estava pregando? Deixa eu ver se o que Paulo está falando está certo. E aí, Arthur, olha que coisa interessante. Hoje, se você chegar e falar o seguinte, peraí, o senhor que você está falando aí não está certo, eu tenho que entender você como nobre. Olha, porque Paulo fala, e os nobres de Bereia. Então, ou seja, quando eu venho e questiono, eu discerno, eu estou sendo um nobre. E aí ele segue, olha, você não vai dar crédito para qualquer um, você vai provar o espírito, por quê? Aí ele começa a falar, porque o falso profeta, ele não vai discernir a respeito, porque ele vai dizer o seguinte, você confessa que Jesus Cristo veio em carne? E aí nós começamos a ouvir hoje tantas pessoas dizendo a respeito, ei, Cristo veio? Nós estamos ouvindo isso hoje já, gente. Nós estamos vendo hoje a juventude de hoje. Nós estamos vendo pessoas que no tempo de hoje já não estão crendo mais. Paulo mesmo falou lá em Romanos capítulo 10, como que crerão se não há quem pregue? Ô Will, e outra, até pessoas que podem até reconhecer que Jesus andou sobre a terra, mas que não reconhecem Jesus como o Cristo. Né? É mais um profeta. E aí, você segue aqui, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse espírito é do anticristo. Olha aqui, ele falando, se eu não reconheço, se eu não confesso, se eu vejo, olha, existe uma influência sobre essa pessoa. Então, nós precisamos, aqui existe um manual para que você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, você possa discernir, e o discernimento aqui é espiritual, né? A gente tem que tomar cuidado, e aí na minha infantilidade, na minha imaturidade na fé, quando eu comecei a caminhar, quando o Arthur e o Paulinho estavam ali me evangelizando, no caminho, me tirando do erro, né? Naquela ocasião... de glória. Hã? Dias de glória. Exatamente. Naquele período, ainda. Eu tinha muito naquela época. Rastafari, lembra, Arthur? Cabelo, juntava com a barba, juntava com o pelo. Era um negócio maluco, gente. Vocês não acreditam. Mas era praticamente o Tchaka. Naquela época não tinha um equilíbrio e eu olhava e achava que tinha demônio em tudo quanto era coisa. Até outro dia eu ouvi um cara falando no stand-up, falando assim, gente, as pessoas pegam o rótulo da Coca-Cola e viram e falam assim, né, olá diabo. E aí o cara virou e falou assim, cara, olha que coisa maluca, né? Porque a Coca-Cola ela é tão demoníaca porque ela só quer pegar no Brasil, porque olá diabo é em português. E como que fica nos outros países? Mas veja, essa brincadeira traz uma falta de discernimento. Mas a palavra está nos dando as ferramentas para isso. Sabe? Eu gosto de um meme que está muito aí na internet falando o seguinte, meu golpe está aí, só cai quem quer. Né? E muitas vezes porque a gente não está dando ouvidos à palavra. A gente está caindo nos golpes de Satanás. Estamos caindo nos engodos e nos ardis. Né? E Paulo ele vai falar que não é à toa. Eu já falei esse texto e falo de novo. Que não é à toa que Satanás ele se faz de anjo de luz para enganar. Então, nós precisamos ter o discernimento, o conhecimento da palavra, ser nobre, ouvindo. Poxa, pera um pouquinho, será que isso que ele está falando está na palavra mesmo? Agora, não é ser o religioso, ser o crítico falando assim, isso que o Paulinho está falando está errado porque está errado. Não, tem que ter uma base bíblica.
e ter um espírito ensinável, como diz lá em Tiago, capítulo 1. Você ter um espírito ensinável para receber a palavra com mansidão e acolhê-la no teu coração. Sim. Não é só a gente botar um manto aí e virar um caçador de anátemas, né? A gente tem que tomar muito cuidado com essa posição religiosa. Vocês estavam comentando a respeito desse espírito de anticristo, né? E eu falei até no final do segundo bloco a respeito da relativização do evangelho. Não, a gente tem que lembrar para as pessoas que não é só a questão de você ser diametralmente contra a pessoa de Cristo, mas se você se opõe àquilo que ele ensina, também você, de certa forma, está sendo um espírito anticristo. Então, aqueles que falam contra a unidade, aqueles que falam contra a comunhão, aqueles que falam contra a mansidão, aqueles que falam contra a santificação. Então, veja, são várias coisas que Jesus ensinou ao longo dos seus 3 anos e meio de ministério, que estão registrados nas Escrituras, e que o espírito de anticristo ele vem para combater esses ensinamentos também, né? Não é à toa que a gente escuta por aí que o manso ele é tonto. Não, você que é manso, você é tonto, você tem que ser ligeiro, você tem que ser esperto. É o mundo dos espertos, né? Aí o brasileiro entra nessa questão da lei de Gerson, né? Tem que ter vantagem em todas as coisas. Aí você ensina assim, olha, se você prometeu uma coisa, ainda que você sofra o dano, cumpra a tua palavra, né? E aí o cara fala assim, você é tonto, você é besta, o mundo não funciona assim. Então a gente tem que estar atento e ligado a essas pequenas nuances, né, que muitas vezes vêm travestidos de espertezas, vêm travestidos de um mundo moderno, um mundo contemporâneo, mas são nitidamente antibíblicas, né? E vão contra aquilo que Jesus ensinou. Isso que você falou está exatamente em 1 Tessalonicenses 4:8. O que você acabou de dizer. Eu sabia. Sabia? Então, você só estava esperando eu falar aqui, tá certo. Porque diz assim, eu vou ler na versão nova NTLH. Fala assim, portanto, quem rejeita esse ensinamento não está rejeitando um ser humano, mas a Deus, que dá a vocês o seu espírito. Olha, é exatamente o que você falou, Arthur. Ou seja, quando eu rejeito a palavra, o ensinamento de Cristo, eu estou rejeitando o próprio Deus. Olha de novo aí, né? Então, como diz a musiquinha do departamento infantil, cuidado, olhinho com o que vê, cuidado, ouvidinho com o que ouve. Esse texto antes, ele traz um cardápio de comportamento santo, né? É um menu de comportamento santo. E aí ele conclui, né, a perícope dessa maneira, dizendo, aquele que se recusa a viver segundo essa regra, né? Dando justamente essa ideia de que há um parâmetro, há um critério, né, que é o critério celestial de interpretação da vontade de Deus, que é viver uma vida santa, né? É a vontade do Pai a vossa santificação, e sem a santificação ninguém verá o Senhor. Essa é uma realidade. Por isso a gente precisa ficar muito alerta com esses modelos interpretativos de Bíblia que saltam para dentro da Bíblia com uma visão encharcada de mundo e voltar aos modelos interpretativos de Bíblia que saltam para influenciar o mundo de dentro da Bíblia, encharcados de Bíblia. Amém. Bom, com isso chegamos ao final desta parola de número 81, a segunda dentro do tema unção. É isso aí, galera. Zé Fini, semana que vem tem mais, se Deus quiser. Ainda falando dentro do tema unção, deixa aqui o seu joinha, compartilha.
Siga-nos nas nossas redes sociais. Semana que vem estaremos de volta, se Deus quiser. Um abraço para você e até terça. Tchau, tchau.